Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico, fundador da comunidade Inovação em Saúde e da Saúde 4 Vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, que tem apoio da Agfa e produção da SoulPods. Em cada episódio, recebo convidados especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira metade do nosso episódio, eu tive o prazer de conversar sobre transformação da saúde suplementar por meio da tecnologia e inovação com dois craques no assunto, dois colegas médicos, também empreendedores, os doutores Eduardo Oliveira e Francisco Júnior, que atualmente estão à frente da Lean Saúde. E hoje eu tenho o prazer de contar novamente com os dois aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre o emprego da tecnologia e da inovação para ajudar na sustentabilidade no setor de saúde suplementar. Francisco e Eduardo, muito bem-vindos novamente. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer contribuir. Olá, Gustavo, novamente. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado. Eu vou começar agora com o Francisco. A gente falou bastante na primeira metade sobre a importância da transformação do setor de saúde suplementar, a dificuldade de incorporação de novas tecnologias, a necessidade também de colaboração entre os principais agentes do setor. E aí, Francisco, começo com você dessa vez, perguntando sobre um tema que já foi destaque aqui no ExpertCast no passado, a análise de dados. Mais do que apenas análise de dados, vamos falar de dois outros termos que estão extremamente na moda: Big Data e inteligência artificial. Eu queria entender como que eles estão sendo usados, inclusive o que vocês na Lean já estão fazendo para melhorar a eficiência e os resultados na saúde suplementar por meio da tecnologia. Ótimo, Gustavo. De fato, essa é uma pauta quente, né? Nos últimos anos tem se falado muito sobre IA generativa e isso foi, de fato, assim, uma baita conquista, eu diria, tecnológica, até para dar maior visibilidade ao tema, sabe? Então as pessoas, principalmente na área da saúde, têm ouvido falar mais sobre IA e buscado cursos, podcasts, materiais aí para poder realmente entender do que se trata, né? Embora a IA não seja exatamente algo novo, no setor da saúde é algo mais recente, é coisa de 6, 7 anos. Você começa a ter um interesse pela utilização de inteligência artificial aplicada à saúde, e isso também não sou eu que estou dizendo. Se você entrar agora no PubMed e digitar inteligência artificial, por exemplo, você vai ver que é uma coisa relativamente recente, aí da última década, que realmente começa a surgir um interesse por várias razões, né? Sem entrar no mérito dos porquês, a gente sabe que o setor da saúde ele é mais conservador, obviamente lida com vidas humanas, mas tem sim uma resistência dos profissionais, das pessoas e das empresas que atuam nesse setor. Porém, apesar de relativamente nova essa aplicação da inteligência artificial à saúde, frutos já têm sido gerados, né? Desde campos da pesquisa mais básica, eu diria, pesquisa de novas moléculas para a indústria farmacêutica, de fato, a gente vê um enorme potencial, inclusive muito mais do que está sendo feito aí nos próximos anos, envolvendo esse campo de pesquisa. Mas falando de saúde suplementar ou de gestão de saúde de uma forma mais ampla, se a gente for sistematicamente navegando pelos elos da jornada e do beneficiário, do prestador, a gente tem iniciativas mais ou menos desenvolvidas, né, de acordo com o grau de maturidade das empresas que estão atuando, em todos esses elos. A começar pela questão da adesão dos beneficiários, da avaliação de condições pré-existentes, do combate a fraudes, por exemplo, nos questionários de saúde. Algumas empresas têm desenvolvido soluções exatamente nesse setor, avançando para a parte de regulação, de autorização, de priorização de leitos, autorização prévia de procedimentos, por exemplo, é um setor muito promissor, porque a autorização prévia, só para explicando aí para os nossos ouvintes, para procedimentos complexos, principalmente cirurgias que envolvem órteses, próteses, materiais especiais, você precisa fazer uma solicitação, né, o médico ali, com antecedência à operadora de saúde, para que ela possa ter tempo hábil de analisar se aquela cirurgia está bem indicada ou não e prosseguir autorizando ou negando aquele procedimento. Então são cirurgias, Gustavo, caríssimas, que se não forem bem indicadas ou se realmente não passar por essa avaliação, você pode ter um prejuízo enorme em termos de fraudes mesmo, ou de desperdício de materiais desnecessários que foram utilizados, em detrimento do próprio paciente, né? Infelizmente, aí o maior prejudicado nessa história toda, se esse processo não for bem feito, é o paciente. Então, nesse elo de regulação e autorização, é um campo, por exemplo, em que a inteligência artificial tem uma enorme aplicação. É um dos pontos, por exemplo, que na Lean Saúde aqui a gente atua com o Lean Authorize,
Então, a gente faz esse processo de autorização prévia de procedimentos, amparado por tecnologia, o que inclui inteligência artificial, para poder dar maior uniformidade nos pareceres, maior agilidade nessa resposta, o paciente não tenha que esperar aí 2 a 3 semanas para ter esse parecer emitido, e, sobretudo, vendo a pertinência técnica, né? Se realmente para aquele histórico daquele paciente, ou seja, para aqueles exames que ele fez, para aquele relatório que o médico anexou ao pedido, realmente faz sentido aquele procedimento que foi solicitado. E avançando nos demais elos, né? O elo assistencial propriamente dito, né? Que é quando o profissional de saúde está ali cara a cara com o paciente ou à beira-leito, e aí a gente está falando de um grande leque, Gustavo, que são as ferramentas de apoio à decisão, de apoio ao diagnóstico, de apoio às condutas terapêuticas. Esse talvez seja um dos campos mais intrincados, porém mais promissores da inteligência artificial, porque é um campo que aí você tem muitas questões regulamentares, filosóficas e éticas também envolvidas, obviamente, né? Mas que é um campo assim, muito promissor. Você tem algumas iniciativas, por exemplo, de ferramentas, analisando exames de imagem, você como radiologista pode inclusive me complementar sobre isso, mas com uma sensibilidade de detecção de lesões iniciais, muitas vezes comparável ou superior ao dos radiologistas bem treinados. Então, você imagine isso numa perspectiva, por exemplo, de exames de rastreamento, de screening, de condições do diagnóstico precoce ali, de lesões cancerígenas ou de condições neurodegenerativas, que um exame de imagem ali cerebral possa auxiliar, pode ser muito significativo, né? E avançando nos demais elos de auditoria, de acompanhamento de pacientes internados, a gente faz isso na Lean também, com o Lean Stay. Então, a gente agrega muitas informações daqueles doentes que estão internados em leitos de alta complexidade, Gustavo, e a gente analisa padrões de dados de condutas. Será que ele está tendo a melhor conduta terapêutica? Será que ele está em risco de um evento adverso grave? Será que ele está na melhor acomodação para ele? Será que é um paciente que teria ou não condições de ir para o home care, por exemplo? E assim por diante. E avançando nos leitos de auditoria de contas, de modelos de pagamento, etc, etc. Então, ou seja, pegando só essa fatia da gestão de saúde, a gente vê muito potencial para análise de dados, para inteligência artificial, e sempre lembrando que IA é uma dentre várias ferramentas que você tem nessa caixa. Eu sempre incluo aí automações, por exemplo, né, para você ter ganho em eficiência, em ganho processual, dar mais produtividade às equipes, seja com questões como transcrição de consultas, e assim, a gente sabe, né, nós médicos passamos um tempo considerável do atendimento evoluindo, escrevendo, anotando em prontuário. Então, puxa, o que puder auxiliar nisso, sem dúvida vai ser muito bem-vindo. Você sabe que a escassez de profissionais de saúde, dentre outros fatores, tem sido sistematicamente apontado como infelizmente, uma das tendências do setor de saúde, né? Exatamente, e também de aumento ali dos índices de burnout entre os profissionais do setor. Eu queria aproveitar aqui os ótimos pontos que você trouxe para perguntar para o Eduardo alguns exemplos já concretos, né, de aplicações aqui no Brasil de soluções para transformar positivamente o setor de saúde suplementar usando inovação e tecnologia. Quando a gente olha para o setor ele está habituado a atuar de maneira muito mais retroativa do que de maneira preventiva, né? A prevenção ela custa muito menos do que a medicina preventiva, do que a curativa. Porém, às vezes não tem tempo hábil para isso. Existe o desafio do engajamento das pessoas hoje nas linhas de cuidado e na coordenação do cuidado, né? E aí eu vou trazer um pouco para a nossa vivência, né, para a nossa experiência isso. Quando a gente fala em predição, você começa a otimizar o recurso médico, a utilização do recurso médico, de maneira muito mais objetiva e direcionada das pessoas, né? Então, imagine você que hoje nós temos um grupo de pessoas identificadas como possivelmente crônicos, e você tem que promover uma ação para essas pessoas, né? A gente sabe, se tivermos ali um excelente engajamento dessa população, a gente vai conseguir engajar em torno de 30%. E aí vem um esforço enorme sobre 100 para você, ao final, descobrir quem são os 30 que vão engajar e aí seguir na coordenação de cuidado dessas pessoas. Agora, o que a gente pode hoje com uma ferramenta que já existe? Você antecipar quem são esses 30 e você já mostrar quem são essas pessoas, né? O que permite um esforço muito menor, um investimento muito menor para o mesmo resultado.
Então você começa a equilibrar a questão do investimento e retorno nesses pacientes, sabendo que naquele momento, e é uma questão de maturidade também, né, de cada um, o paciente tem muito isso, né? Você consegue encaixar muitas vezes um tratamento ou engajamento quando você está no momento certo daquele paciente para um tratamento, né? Quando você começa a questões mais graves, esse engajamento é imediato, né? A pessoa ela tem um problema grave, óbvio que ela rapidamente ela engaja. Agora, quando você está diante de uma doença silenciosa, que o resultado vem depois de 15, 20 anos, não conseguindo coordenar bem e as complicações surgem, é muito difícil você engajar. Um paciente diabético, um paciente hipertenso. Então, quando a gente começa a olhar para a predição, é possível hoje identificarmos pessoas que vão engajar naquele momento na sua saúde, na sua coordenação de cuidado. Um outro ponto que a gente tem olhado para isso é antever internações, né? Hoje as internações representam ali de 45% a 55% do custo de uma pólice. E o que impacta de maneira relevante na qualidade e na produtividade dessas pessoas, né, economicamente ativas. E se você conseguir antever quem são as pessoas que dentro de um determinado período vão internar, trazendo a discussão primeiro a saúde em si, né, o que você consegue prevenir, e aí falamos eventos como infarto, um AVC, que essa pessoa possa vir a desenvolver, né? Você permite a ela um cuidado muito mais eficiente, muito mais precoce e consequentemente, tem todo o resultado dessa jornada que culmina numa internação. Então, a ideia é olhar cada vez mais para frente do que para trás, né? A gente tem observado no mercado uma digitalização do sistema como um todo, né? Tem se tentado digitalizar isso, mas ainda não somos digital na sua essência, né? Você comentou de uma ida ao hospital, né? Comparando com companhia aérea. Parece que cada vez que você vai no hospital, você está abrindo uma conta bancária, né? Tanta coisa para assinar, né? Tanta coisa para assinar, você não sabe se está fazendo o exame ou abrindo uma conta. E a gente não consegue sair disso, né? É um desafio muito grande. Então, o digital, as pessoas confundem com digitalizar, a gente tem que trazer essa integração dos sistemas de uma maneira mais ampla, né? Mas o que eu vejo é que esse movimento ele está muito vinculado aos grandes players, porque precisa haver uma credibilidade nessas startups. E hoje, quando você monta uma startup e chega num grande player, você conseguir vender, efetuar a sua venda, qualquer serviço em saúde, a venda é de longo prazo, né? Você não consegue fazer nada no curto prazo. E muitas vezes eles querem ter alguma segurança de que aquilo é entrega. Ela não quer uma promessa, ela não quer uma tendência, ela quer uma certeza, e a certeza a gente não tem. Porém, se eles não tiverem a chance de testar, e aí a gente entra na competição, não, mas eu vou fazer isso dentro de casa, eu não vou contratar, mas para ele fazer dentro de casa, pelo tamanho, é um período muito mais longo para desenvolver isso, muito mais oneroso para ele, né, do que talvez testar uma modalidade, e o Francisco trouxe na fala dele, o que a gente respira aqui dentro, essa coisa de selim. Deu certo, a gente acelera, não deu certo, corrige, tenta de novo, não deu certo, tira da frente. Então, as coisas elas têm que ser muito rápidas, né, nesse sentido, de você ir testando modelos e acelerando aqueles que, porventura, venham a dar certo. Então, há um desafio, de uma maneira muito mais ampla, de não só desenvolver as tecnologias em si, que eu acho que tem boas ofertas no mercado, existe um desafio de provar isso, de que isso pode funcionar. Existe um desafio de um mercado que busca sim inovação, mas aposta muito pouco. Ninguém está tomando risco, né? Eu vi alguns fóruns que todos trazem a visão de um futuro, e aí você pergunta, perfeito, quem vai dar o primeiro passo, né? E há uma dificuldade nesse primeiro passo, porque só assim a gente vai transformar. E a gente vai errar. As pessoas têm que entender que nós vamos errar. É inevitável o erro, mas a velocidade com que a gente vai corrigir esse erro e o acerto do rumo é o que vai permitir avançar. Então, eu acho que sim, temos boas oportunidades.
temos empresas fazendo coisas muito boas, pessoas com boas ideias, mas a gente tem que começar a testar cada vez mais a questão da experimentação. Como é que prova de conceito, POCs estão aí, projetos pilotos, mas e essa experimentação no sentido de uma solução, a gente falou há pouco da concorrência, para o mercado, porque se der certo para uma operadora, isso pode funcionar para outra, isso pode funcionar para uma outra, isso pode agregar para um recurso hospitalar, que o modelo, da maneira como está desenhado, ele é um modelo que a demanda é o que fecha a conta no final do mês, para os recursos médicos. Porém, quem está pagando a conta não consegue mais equilibrar isso, né? E a operadora está com uma margem cada vez menor para poder manter hoje seus clientes frente a essa o rouba-monte, né? A gente não cresce, o mercado fica um saindo de um plano, eu vou para um plano de saúde A, eu vou para o B, eu vou para o C, aí daqui a pouco eu tenho que voltar para o A de novo, porque há uma consolidação do mercado em relação a essas ofertas. Então, o ponto aí é como é que a gente pode tornar os sistemas de operações dentro dessas operadoras de saúde, né, de forma mais leve. Como é que eles conseguem fazer isso precisando de menos recursos? Como é que eles conseguem fazer isso testando mais rápido, identificando o que funciona e acelerando? Eu acho que o grande desafio que nós, enquanto startups, enquanto empreendedores, temos é conseguir demonstrar isso, né? E se tem um pedido a fazer, é que as pessoas testem seus modelos antes de tentar levar uma promessa ao mercado. Uma coisa é você construir um MVP, testar esse MVP, funcionar e você aplicar e sabendo que aquilo vai crescer. Outra coisa é você não ter algo ainda, ter uma ideia e apostar com essa ideia no mercado, porque isso é extremamente danoso para quem o faz, para quem contrata, para o setor, e o que dificulta ainda mais essa questão da transformação que a gente está buscando, porque uma coisa é você testar algo que funciona e não dá certo, por algumas razões isso acontece, pode ser que não seja a melhor oferta para aquele prestador, para aquele cliente. Outra coisa é você testar coisas que não estão funcionando, isso o impacto é ruim como um todo e para todo mundo. Então, eu sou otimista para isso, né? Eu acredito que a gente tem caminhos para seguir, mas nós dependemos muito hoje daqueles que avaliam, que entendem o que é feito, porque toda inovação, de alguma forma, ela é precedida de um processo de educação, que você não consegue comprar aquilo que você não entende. Então, do nosso lado, eu tenho falado isso, conversado muito internamente, e o Francisco tem liderado aqui cursos, né, de IA, Machine Learning, para que as pessoas entendam predição, né? O que é predição? É difícil para quem contrata hoje entender ao final o que é. Então, quanto mais nós conseguirmos educar a população, educar a todos com essas informações, e de novo, né, o que você está fazendo, Gustavo, eu sou muito fã disso, porque é somente assim que nós vamos levar conhecimento, não a informação, né? Levar o conhecimento. E quanto maior o conhecimento, maior a chance que a gente tem de alcançar os nossos objetivos futuros. Então, a nossa visão passa por isso, passa por um processo de transformação, de inovação, porém, acompanhado por um processo de educação. Perfeito, Eduardo. Eu que agradeço aqui, né, a presença de vocês e dos demais convidados e convidadas do Expertcast para a gente conseguir realmente promover conscientização e transmitir informação para o maior número de pessoas sobre inovação, novos modelos em saúde. E o que vocês estão fazendo e já fizeram aí no histórico é extremamente relevante para o setor. De novo, né, você cita aqui a importância das tentativas, dos erros, para que tenhamos mais acertos depois. E citou diversos pontos interessantes, né? Aqui, inclusive, a comparação de ir ao hospital com abrir uma conta bancária. Eu acho que já foi assim. Hoje é pior, né? Porque abrir uma conta bancária está bem mais fácil. A gente abre de casa, pelo celular, rapidamente. Vários dos dados, né, Eduardo, já estão ali, então o banco já te reconhece a partir do que já tem, e nas nossas consultas ou idas a hospitais começa tudo de novo. Eduardo, você tem alergia a alguma coisa? Então toda aquela base de dados, de informações está ali, mal distribuída, mal utilizada, né? Então é um esforço grande, aí parabéns pelo que vocês dois têm feito junto com o restante da equipe na Lean Saúde. Eu vou transferir agora de novo a pergunta para o Francisco. A gente está chegando no fechamento do nosso segundo episódio, mas as últimas perguntas para vocês dois. Primeiro aqui para o Francisco. Olhando para frente, né, como disse o Eduardo, como que você enxerga, Francisco, tecnologias? E aí, obviamente, a da moda há já alguns anos e que deve continuar a inteligência artificial. Além disso, aprendizado de máquina, Big Data.
Como que você enxerga essas tecnologias para transformar positivamente o setor de saúde aqui no Brasil? Pegando o IA, né, como ponto de partida, a gente está numa fase curiosa. Hoje, quando nós chegamos para o cliente falando sobre IA, muitas vezes nós temos que justificar ou explicar que o que nós fazemos é IA mesmo. Porque, pegando o gancho do que o Eduardo até comentou, se popularizou, né, o termo inteligência artificial, porém, alguns players ou empresas, na verdade, não fazem IA ou não fazem como deveriam, seguindo as boas práticas, etc., acabam difundindo erroneamente, né, como uma tecnologia já sendo utilizada, amplamente aceita, e isso causa um certo mal-estar, uma desconfiança no setor. Isso é muito danoso. Então, assim, quem de fato desenvolve tecnologia séria, principalmente na área da saúde, que é um setor que envolve muitas questões éticas, regulamentações, questões filosóficas, a gente precisa ter muita responsabilidade para fazer isso, né? E eu digo isso porque eu vejo que no futuro é necessário, isso já está acontecendo, algum grau de regulamentação, sobretudo naquelas tecnologias que envolvem a utilização de tecnologias mais proximamente dos profissionais de saúde, como ferramentas de apoio à decisão, por exemplo, sem tolher a liberdade ou sem postergar ou retardar o desenvolvimento. Né? Existe uma tênue linha aí entre regulamentar para a segurança e benefício de todos e retardar o desenvolvimento. Então é uma coisa que a gente precisa olhar com muita atenção nos próximos anos para isso. E eu vejo, Gustavo, que para as grandes questões que envolvem a coordenação do ecossistema como um todo, vai ser fundamental existir uma coordenação, por exemplo, capitaneada por ANS ou pelos próprios governos, sabe? Como, novamente, pego o exemplo da indústria financeira, como tem ocorrido no caso do Bacen, que particularmente acho que está fazendo um excelente trabalho coordenando iniciativas como o Open Banking, por exemplo. Então, é necessário, né, chamar a ação, e todos nós, acho que temos que nos mobilizar para isso, para que, de fato, a gente consiga implementar, mais do que planejar, de fato implementar, levar a campo as tecnologias. Hoje, e a propósito é uma necessidade, se fala muito em interoperabilidade. Mas veja, já existe a especificação. O FHIR, o HL7, já existe a especificação. O que não existe é a adoção, né? É a ampla adoção, por N razões, de complexidade, mas de interesses também, de você levar esse tipo de padrão de forma mais difundida nas ferramentas de prontuários, nos ERPs da saúde, sabe? Então eu vejo um papel fundamental, central mesmo, para coordenar as ações que eu entendo que são estruturantes para o setor. Interoperabilidade, integração de dados. E eu vejo também, Gustavo, um papel aí das empresas de tecnologia, cada vez mais desenvolvendo tecnologias de base, que a gente chama. Tecnologias que fornecem um solo mais sólido para a inovação, sabe? A maioria das empresas, startups, empresas da área de saúde, acabam tangenciando o problema, sabe? Resolvendo dores muito específicas naquela camada mais externa, né? Que só beneficia ali o usuário final. A gente precisa pensar de maneira mais estruturante, ao nível de infraestrutura mesmo, porque isso vai ser um facilitador enorme para que outras empresas sejam criadas utilizando essa plataforma, né? E aí sim você vai ter um solo fértil para quê? Para modelos comerciais, modelos de negócio mais disruptivos, a ponto de você poder pensar desde formas de contratação, por exemplo, isso que o Eduardo mencionou, hoje nós temos pouquíssimas opções de planos para a pessoa física. Hoje é obrigatório praticamente você estar vinculado a uma empresa para você ter um plano de saúde, né? Pelo menos na vasta maioria dos planos aí. Então, pensando desde o modelo de contratação, no escopo de serviços oferecidos, na forma como você vai empacotar isso mesmo, sabe? Na experiência do beneficiário também como um cliente. Imagine um cenário que as empresas, né, os contratantes, os estipulantes, pudessem oferecer um plano white label, por exemplo. A gente viu isso no setor financeiro. Hoje você entra num grande varejista, você tem um cartão de crédito com a bandeira dele. Isso era impensável alguns anos atrás. Mas por que ficou fácil? Porque surgiram empresas na camada de base, na camada de infraestrutura, banking as a service e assim por diante. No setor da saúde, para que realmente surja algo nesse sentido, a gente precisa sedimentar o pavimento para permitir esse tipo de inovação. E, claro, a legislação. Né? A legislação está sempre um passinho atrás da inovação. Basta você ver Uber e outros modelos de aplicativo, né, que ousam, né, inovar, e aí, na sequência, obviamente, os legisladores precisam se adequar, adaptar as leis para permitir isso. Então, para viabilizar isso, sem dúvida, em algum momento, vai ser preciso uma reforma do ponto de vista de regulamentação mais ampla, da forma como o ecossistema de saúde suplementar funciona. E ousando, né, ainda mais, porque a gente está falando de 51 milhões de beneficiários na saúde suplementar,
Mas a gente tem o SUS, né? A gente não pode ignorar o SUS, que também tem dores imensas, com uma baita aplicação para serem sanadas ou resolvidas ou mitigadas por tecnologias como inteligência artificial. Regulação, por exemplo, priorização de leitos é uma delas. Órgãos para transplante, hoje nós temos, obviamente, muito menos oferta de órgãos do que o necessário, do que a demanda. E salvo raríssimas exceções, a vasta maioria das listas de espera para transplante são baseadas em critérios como ordem, lista, né, de tempo de espera em lista, critérios, às vezes, até subjetivos no momento da alocação do órgão. Imagine o potencial disso daqui a alguns anos para que isso seja assistido por inteligência artificial, com todas as discussões éticas e regulamentares que vão precisar ocorrer. Então, para citar alguns insights ou como que eu vejo a evolução aí do setor nos próximos anos. Gustavo, o Francisco está te dando um monte de spoiler aqui, hein? Me conta então pra gente, eu vou agradecer ao Francisco e vou citar uns episódios anteriores aqui do Expertcast. A gente teve recentemente um sobre inovações em transplantes. Falamos muito desse tema, Francisco, com a Luciana Haddad, que é a presidente atual da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e com Gustavo Ferreira, presidente logo antes da Luciana e hoje membro do conselho. E aí vou passar para você, Eduardo, para a gente fechar sobre esses spoilers que você citou. Então, se você quiser entregar algum mais e como que conselho final você deixaria? Se você estivesse falando aqui com um gestor de uma operadora, o que você falaria para ele, assim, olha, o que você deveria utilizar da tecnologia para melhorar a sustentabilidade da sua operação? Então, deixo aqui a sua fala final, Eduardo. As operadoras, elas estão tentando, de alguma forma, se reinventar. Elas ficavam mais na operação pura e simples, né, do plano de saúde, questão de credenciamento, da regulação, da internação, contas a pagar. E eles estão precisando, de alguma forma, reinventar modelos, né, internos para que eles consigam se tornar mais competitivos. Quando a gente olha para isso, se eu puder dar uma dica, é ter uma área de experimentação olhando para o mercado e testando modelagens de mercado, né? Porque é muito difícil você fazer manobras quando você fica muito grande. E aí, para fazer essas manobras, novas rotas, você tem que fazer isso com uma certa segurança, porque senão você voltar de novo para onde você estava é muito difícil, né? Demora, e aí passa muito tempo. Então, acho que a dica de criar uma área de experimentação e testar o mercado, testar as startups que têm trazido aí algumas soluções, eu acho que seria um caminho. Eu acho que tem muita solução no mercado hoje que otimizaria esses recursos dentro das operadoras, né? Porque são dois grandes desafios para a operadora. Um é o equilíbrio da sinistralidade, né? Ou seja, a relação de prêmio e despesa, que ao final de um período ela é avaliada e sobre isso recai o reajuste daquele cliente. Outro desafio é como é que, diante dessa sinistralidade, ele consegue preservar sua margem administrativa. Teve anos que bateu 94% de sinistralidade, né? E um break-even de 70%, 75%. Como é que ela consegue equilibrar administrativamente esse custo? É quase impossível. E aí você vai perder aquele cliente vai para uma outra operadora. E isso muitas vezes vem acontecendo porque você tem que, de fato, ter uma gestão muito mais eficiente dessa carteira, acompanhar, de fato, aquilo que impacta e, de novo, trazendo a nossa visão para isso, o longo prazo na questão da predição. Então, além de testar se eles conseguirem, através das startups, otimizar seus recursos internos, para que eles possam olhar para outras frentes, talvez menos operacionais e mais estratégicas, e dessa forma nós sermos, enquanto startups, braço para que eles possam ser o cérebro da operação deles, né? E a gente vai dando insumos e cada vez mais dados e trocando dados para que isso funcione. Porque o desafio, ele a cada ano, a gente está mais próximo de algo grave. Cada ano que passa, isso vem se falando há muito tempo, tá? Que o sistema não está funcionando, ele tende a quebrar, mas a gente está cada vez mais próximo disso, né? Então, se a gente tinha 20 anos, 30, 25 anos para fazer isso antes, a gente está chegando. E como o brasileiro funciona, né? A gente deixa tudo para a última hora, e aí na última hora vai ter que ser uma correria para tentar fazer a coisa ficar de pé, e a chance de dar certo é muito menor. As operadoras hoje, elas detêm o dado,
As operadoras detêm as vidas, essas vidas são delas operadoras, e eles precisam, de alguma forma, agregar cada vez mais valor. Você trouxe um exemplo do totem, né, de uma pessoa mais velha, mais jovem. A gente tem que mapear as personas. Nós temos que mapear como é que esse consumidor ele vai cuidar da sua saúde, como é que ele está utilizando, ele não está utilizando nada. Então, eu acho que hoje tem soluções que vão poder montar painéis muito bem estruturados para que você chegue na operadora e ele possa tomar a decisão, né? E eu sei que algumas têm os dados, né, mais adiantados, salvo algumas exceções, mas a grande maioria tem uma dificuldade muito grande de ter esse dado na mão. E é possível hoje, com tecnologia, a gente criar esses painéis, criar dashes, colocar isso na mão dele. Você poder pilotar um avião com todos os instrumentos, né, à sua frente, o que trará um voo muito mais seguro da onde você quer chegar. E hoje, muitas vezes, você faz o voo às cegas. E tem que fazer tudo durante o voo, e é muito mais difícil. Ah, pode dar certo? Pode dar certo. E se não der? Pergunta é, e se não der? Eu acho que são alguns desses desafios. É sempre bom ter desafio, né? Porque a gente é movido a desafio. Acho que todos nós aqui queremos algo diferente para fazer, mas a gente precisa, diante dos desafios, começar a tomar algumas medidas agora, para que a gente comece a colher os frutos, né, disso no médio prazo e trazer uma sustentabilidade maior para o sistema. Excelente, Eduardo. Muito obrigado pela fala dos dois. Você me lembrou um outro episódio aqui recente lá da Comunidade de Inovação em Saúde. A gente estava falando de inteligência artificial e da inteligência artificial substituir ou não o profissional. E eu fiz uma provocação, uma enquete, perguntando quantos dali do grupo voariam de São Paulo para Paris em um voo sem pilotos, apenas autotripulado. E nós ficamos em média com 25% a 75%, ou seja, 25% voariam nesse avião, sem a presença de pilotos na cabine de comando, e 75% não voariam. E aí, por uma provocação do Guilherme Rummel, que está no grupo 1 lá da comunidade, eu fiz a outra enquete, que foi, tá bom, quem agora voaria de São Paulo para Paris com os pilotos, mas sem ferramentas avançadas de navegação, GPS, controle de estabilidade? E aí foi 0 a 100. Ninguém voaria assim. E na saúde a gente está voando dessa forma, né? A gente está voando muitas vezes com os pilotos, mas sem nenhuma ferramenta que você colocou agora, às cegas. Muito obrigado, então, novamente a vocês dois. Antes da gente fechar, tem uma tradição aqui no ExpertCast que é o papo rápido. Aí são respostas bem diretas. Vou começar pelo Francisco, te perguntando uma dica cultural, Francisco. Um livro, um filme, uma série, uma viagem. Maravilha, Gustavo. Só porque a gente quer da saúde, até nesse aspecto a gente acaba sendo enviesado para a área da saúde. Então, eu vou mencionar um documentário antigo chamado Psycho, do Michael Moore, de 2007, na verdade. Se você não assistiu, assista. Até para você formar a sua opinião crítica. Eu, pessoalmente, não concordo com algumas coisas do documentário, mas eu acho que para a gente que trabalha na saúde é uma experiência importante de assistir esse documentário. Chama Psycho, S-I-C-K-O. Boa dica. Esse eu não assisti. Eu assisti um outro dele, mas não o Psycho vai ficar aqui na minha lista. E vou perguntar para o Eduardo agora, uma dica cultural. Eu vou trazer algo mais atual, que o Francisco, aliás, está na segunda temporada agora, o Tour de France. Eu comentei isso com o meu time há pouco tempo. Todo mundo fala em disciplina, e não existe disciplina sem motivação. Então, se as pessoas falam assim, aquela pessoa é disciplinada, ela faz tudo, não, ela é motivada, ela é hipermotivada. E uma pessoa hipermotivada é uma pessoa a ser temida, porque esse cara alcança qualquer coisa. E o Tour de France, eles são, eu acho que super-homens, né, extremamente motivados em superar todas as dificuldades, né, uma corrida de 21 dias, 3 mil quilômetros, é algo para a gente aprender o que é motivação, o que nos movimenta, o que a gente levanta todo dia, o que a gente quer fazer. Então, fica a dica aí recente do Tour de France. Bacana, também não vi esse, gosto muito de esportes, então vai ficar também aqui na minha lista. Vou voltar com o Francisco e perguntar, a gente está no podcast sobre saúde e inovação, o que você, Francisco, faz para cuidar da própria saúde? Gustavo, meu mais novo hobby é nadar, fazer natação. Você sabe que eu não sabia nadar, aprendi a nadar e tenho sistematicamente praticado aí semanalmente. É uma coisa que eu realmente gostei, assim, foi um esporte / prática de saúde que eu acho que concilia bem, sabe? A necessidade de você se exercitar e se movimentar com algo que seja lúdico. Então, eu, pelo menos, no meu caso, eu acho que a natação me atende bem nesses quesitos. Então, natação. Muito bom.
Eu tenho 2 fãs aqui, minhas crianças adoram, estão competindo agora e traz um pouco disso que o Eduardo citou também, de trabalho. Parece que é um esporte individual, assim como a corrida que eu pratico, mas não é, né? Tem toda uma equipe por trás, tem os amigos, tem preparador, tem um técnico. Então é um esporte muito bacana. Eduardo, e você o que faz para cuidar da própria saúde? Eu treino quase todo dia. Eu faço musculação e funcional. De domingo eu saio de moto, aí é minha saúde mental. E sempre que possível uma viagem curta, a cada 2 meses, de um fim de semana. Isso é uma sugestão que eu dou a todos. A gente sempre fica programando grandes viagens, longas viagens, exterior, né? Façam viagens curtas, próximas, fora de feriado, ou na montanha, ou na praia, e cada um escolhe o que quer fazer, que isso faz um bem para a nossa cabeça. Incrível. Concordo plenamente, né? Saia da rotina um pouco e pensa no simples, não precisa ficar programando algo tão longe assim. Francisco, agora voltando com você, se você tivesse a oportunidade de entrevistar alguém, vale uma pessoa viva ou já falecida, para um podcast, quem que você entrevistaria? Eu vou mencionar uma pessoa que trabalha conosco, obviamente eu já tive ampla oportunidade de conversar com ele, mas eu acho que do ponto de vista didático, seria altamente desejável, sabe, Gustavo, dar essa visibilidade, porque a gente fala muito de ferramentas, né, de IA, etc, mas sem pensar na base, que é o Lean. O que você vai desenvolver começa exatamente com um mapeamento, uma gestão de processo. Então, poderia citar vários, mas eu vou mencionar o Vitor Santana, porque é o nosso head de TI, melhoria contínua, é um cara mega competente, tem certificação, Black Belt, Lean Six Sigma e tal, falando de Lean. Essa é a base de qualquer empresa que se propõe a eliminar desperdício, é entender a metodologia e a filosofia Lean. Fica a dica para um próximo podcast, hein, Gustavo? Fica a dica. Tá aí, eu estava pensando nisso, porque realmente Lean, e eu tenho inclusive um outro ouvinte assíduo aqui do podcast, que é o Mário Martins, vocês o conhecem, CEO da Horizon, e ele também é um grande fã da metodologia. Então fica a dica aqui para o futuro. E você, Eduardo, quem que você entrevistaria? É alguém que eu admiro muito, que eu gostaria de uma conversa, talvez na montanha, seria Dalai Lama. Um cara que eu sentaria e passaria horas ouvindo os ensinamentos ali, porque a gente vive um momento tão acelerado na geracional, né, de ansiedade muito grande, e acho que alguém a contribuir muito nessa questão de desacelerar, de gerar valor, o que de fato tem valor na vida. Então seria uma conversa, talvez mais que uma entrevista, algo a cabana, né, como a gente já deu o livro. Aí uma ótima dica, e aí eu aproveito para deixar uma dica de livro, e também tem um documentário sobre os dois, Dalai Lama e o Desmond Tutu, um livro chamado Livro da Felicidade, é The Book of Joy, em inglês, que é muito interessante, uma conversa com os dois. Então também aí eu deixo a minha dica cultural aqui. Para a gente fechar agora, né, a última pergunta seria aqui para o Francisco, qual que é a sua inovação ou invenção preferida? Eu vou mencionar a computação em nuvem, né, como infraestrutura como um serviço, porque isso aí eu estou falando da 2010 em diante, que realmente começou com a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Microsoft um pouco mais recente, porque isso é a base para o que hoje nós entendemos como inovação tecnológica. Você não acha uma empresa sequer hoje que não dependa desse tipo de tecnologia que foi extremamente disruptiva. E continua em desenvolvimento, né? Todos os dias você tem um recurso novo que você pode alugar ou utilizar de maneira flexível. Então, eu elejo exatamente essa tecnologia. Boa dica. E você, Eduardo? Eu vou numa muito prática. Primeiro, o ar-condicionado. Para mim, mudou a vida. Posso mudar de ideia? Então, vou de ar também. Concordo plenamente. O ar-condicionado está num ponto que já não vai, sabe assim, não vai valer mais. Qual a principal invenção depois do ar-condicionado? O blockchain, né? Acho que o blockchain é um negócio que ele vai permitir algo que eu acredito muito, que é a integração das informações no ambiente seguro, onde você possa colocar o dado, você possa extrair dados e permitir que futuramente a gente tenha integração de toda a saúde num único ambiente, numa única fonte. Então, eu gosto muito do blockchain. Muito bom. Pessoal, conversa imperdível. 2 episódios da melhor qualidade. Muito obrigado novamente à dupla aqui, Francisco e Eduardo, fundadores da Lean Saúde. Foi um prazer ter vocês dois. E muito obrigado também a você que está nos ouvindo e que é ouvinte do Expertcast. Não se esqueça de nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de áudio, compartilhar com seus amigos, publicar nas suas mídias sociais. É assim que, como o Eduardo e o Francisco disseram aqui, a gente consegue
e incentivar o interesse pela inovação e transformação da saúde e disseminar conhecimento de qualidade. O ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. Está disponível em todas as plataformas de áudio e não deixe também de acompanhar a comunidade de inovação em saúde, www.inovaçãosaude.com, e lá vocês terão acesso a todas as nossas mídias. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.